Aqui na Eduz, eu não vejo a hora passar, não dá vontade de ir, porque tá tão gostoso o ambiente que você não vê nem a hora passar. Caraca, a gente tá trabalhando e tá rindo ao mesmo tempo. Até no outro dia a gente comentou, como foi bom ontem. Eu chego aqui, eu já tento deixar um pouco os meus problemas em casa e trazer uma outra Jéssica aqui. Mas não é que eu esteja disfarçando o que eu sinto. Eu tento sempre me conectar com pessoas para fazer a conexão da alegria. Ai, gente, vou chorar. Eu tive um apoio muito grande do meu time, que eu perdi meu pai, e só saber que eu tinha pessoas ao meu lado me trouxe conforto e alegria quando eu precisava. Quanto mais a gente se livra dessas personagens, né, que a gente vive, mais feliz a gente é. Bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais um valor da empresa, que é a alegria. Desde o início da Eduz, desde o primeiro dia, é uma coisa que a gente, mesmo não declarando, a gente fez questão de procurar preservar, foi a gente ter um ambiente alegre, um ambiente de trabalho em que a gente se sinta bem. Muitas vezes até procurando fazer com que o ambiente seja um pouco a fuga da nossa realidade. A gente está com um problema em casa, a gente está com um problema financeiro, a gente está com um problema de relacionamento, a gente está com um problema, sei lá, alguma coisa que a gente comprou que não está dando certo. E a gente consiga pelo menos ter no trabalho um lugar onde a gente se sinta bem. Dizendo, puxa, eu vou, pelo menos graças a Deus que eu estou indo para a Eduz, porque na Eduz o clima é mais leve, né? Esse foi sempre o objetivo, que a gente procura ter um ambiente alegre. E quando a gente declarou nossos valores, a gente buscou colocar isso declaradamente, ou seja, fazer com que as pessoas não só entendam o que está acontecendo, mas procurem promover este valor dentro da empresa. Então, esse é o tema de hoje e eu trouxe aqui dois convidados. Um que eu tenho um pouco mais, já tive um pouco mais de relacionamento, que é Pedro, né? Além de meu irmão, é um parceiro da Eduz, né? Já há muitos anos aí, trabalha junto conosco na Eduz. E a Jéssica, eu tenho menos contato, mas foi uma indicação do time como duas pessoas que representam no dia a dia este valor. Então a gente não vai fazer vocês fazer brincadeira de palhaço aqui, não é esse o objetivo. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Mas eu procurei chamar pessoas hoje que vivam no dia a dia e representam no dia a dia. E vocês dois são duas pessoas que, com quem quer que a gente fale, o pessoal vai falar, ah, mas é muito legal estar do lado da Jéssica, é muito legal estar do lado do Pedro, porque o ambiente está sempre leve. Alguém aqui convive com eles dois? Sim! Aí, ó. Faz sentido isso aí? Sim! Então, eu acho que eu escolhi certo. Eu não, né? Vocês escolheram. Vocês escolheram certo. Jéssica, aí no seu dia a dia, qual que é a maior dificuldade que você enfrenta e como é que você supera para se manter alegre no dia a dia? Como é que... Bom dia, gente. Eu conversei com alguém de manhã, eu falei, a dificuldade é a gente sabe que a gente tem problema. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem problema em casa. Então, o primeiro ponto é eu entro no carro e eu coloco a música no último. Já é um funk, um dia é um gospel, eu já comentei isso com um monte de gente. Então já começa aí, eu já começo a tentar mudar a minha energia dentro do carro mesmo. Já coloco, às vezes eu não quero passar muita vergonha porque a música é um pouco pesada, eu ergo o vidro e fico lá, né, dentro da música. Eu sei que você ia baixar. Não, eu ergo o vidro mesmo, pra ninguém escutar da parte de fora. E aí eu fico no meu mundo ali, com a minha música. E aí eu chego aqui, eu já tento deixar um pouco os meus problemas em casa e trazer uma outra Jéssica aqui. Mas não é que eu esteja disfarçando o que eu sinto. É que eu acho que nem todo mundo merece ter aquele compartilhamento da dor. Alguns momentos, sim, a gente consegue compartilhar. Mas eu vejo, às vezes, que a conexão, por exemplo, eu chego, sei lá, vou falar com a Cibele. E quando se eu trago alegria para a Cibele, eu sei que a gente vai se conectar com a alegria, ela vai se transbordar e ela vai trazer para outras pessoas. Então, a maior dificuldade é a gente conseguir esconder, às vezes, um pouquinho a nossa dor, porque naquele momento não faz sentido trazer, tem que cuidar, mas não é aquele momento que faz sentido trazer,
mas ao mesmo tempo ver que a gente se conectou com outra pessoa, que ela vai conseguir se conectar com outras naquela mesma vibe de alegria, de trazer a felicidade para o dia a dia. Então eu acho que eu tento sempre me conectar com pessoas para fazer a conexão da alegria. E aí você tentar, né, trazer para outras pessoas dentro da empresa. É isso. Muito legal. Fazer um bate-bola aqui com vocês dois. O que representa, o que é uma manifestação autêntica e desejável desse valor alegria? Amor, Cumplicidade, amizade, companheirismo, compreensão. paixão. Cadê, Elô? Tem que pagar uma prenda aqui? Passa, repassa. Repassa. Família. Família. Família também. Família. Ô, louco, Pedro, não era para repetir a minha, tá louco. Tem 2 prendas já acumuladas aí. Explica agora um pouquinho mais longamente. Vamos dar exemplos de situações em que a gente pode aumentar ou vivenciar a alegria no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo que aconteceu semana passada, na virada do lote do Seven. A gente estava todo mundo junto, tentando fazer tudo acontecer dentro da sala, e todo mundo lá na energia. Eu sei que deu 10 e pouco da noite, a gente estava lá ainda, tentando fazer as coisas acontecerem, cliente não perder aquele valor. E no final ficou eu, Camila, Érica, Carol, e a gente estava trabalhando ainda. Só que a gente começou a olhar uma para a outra e começou a dar risada. Cantar, dar risada e viver aquilo. A gente falou, caraca, a gente está trabalhando e está rindo ao mesmo tempo. Até no outro dia a gente comentou, como foi bom ontem, né? Que dia gostoso. A gente trabalhou, entregou o que tinha que entregar para o cliente, que é não deixar o cliente perder aquele valor. Mas a gente riu, a gente conversou, a gente cantou junto. Então foi um momento muito legal ali de trabalho, de entrega, que a gente entregou, mas a gente se divertiu também. E aí a vibe da galera estava muito legal naquele dia também, então foi um momento que a gente conseguiu sentir a alegria de estar até tarde da noite fazendo algo, mas fazendo ainda com leveza, rindo. Então foi um momento bem legal para compartilhar. Pedro, conta aí uma história também, uma situação ou um exemplo, como que a gente pode viver isso com relação ao cliente? Porque a gente fala muito aqui de dentro, mas e com relação aos nossos clientes? Lá fora, com relação a... Poderia citar uma situação para mim que eu hoje preservo muito de amizade e de amor ao mesmo tempo, até internamente aqui na Eduz. Eu gostaria até de expor isso, que é com o meu amigo Lu, tá ali olhando para mim. Por incrível que pareça, Lu é uma pessoa que eu amo realmente de coração aqui, aprendi a... Não vale chorar, hein, Lu? Aqui na Eduz Aliás, vale chorar, viu, Lu? E eu gosto muito de abraçar as pessoas. Eu acho que é da gente nordestino. E Lu foi uma pessoa que eu botei na minha vida como conquistar ele para ganhar um abraço dele por dia. E vou ser sincero a você, no primeiro dia que aconteceu uma coisa bem legal, que eu nunca esqueci, vive gravado para mim aqui, foi a gente trabalhava aqui nessa área, ele trabalhava lá em cima, e ele passou e disse, não foi, e todo dia eu chegava, subia lá, dar meu abraço e voltava, ia dar meu abraço e voltava. E teve um dia que ele sentiu a falta, e disse, não foi dar meu abraço hoje. Você vê, o quanto eu fiquei ali, cara, e muito, muito feliz, porque eu conquistei isso com ele, através da minha amizade, através do meu amor, da minha sinceridade com ele, né? Então isso é muito importante, você vê como no trabalho, que é importante, às vezes você traz de casa, vem carregado, ela comentou aqui, e aqui é incrível, é Eduz mesmo. Eu trabalho em empresas que a gente lida com, ele falou de cliente, com todo e qualquer tipo de cliente. E a gente chega num cliente e você não sabe o que está passando no dia. E nós temos que estar preparados a reverter essa situação diante do cliente e ainda conquistar com que ele nos compre. Então, isso aqui na Eduz, quando eu venho, eu não vejo a hora passar, não dá vontade de ir, porque está tão gostoso o ambiente que você não vê nem a hora passar. E a pergunta dele aqui com relação ao cliente, eu falei isso com o Lu porque eu queria me expressar isso aqui publicamente, mas com relação ao cliente, a gente no dia a dia encontra cliente de todo jeito, de todas as formas. Eu falo muito que nós temos que ser, às vezes, camaleão, temos que nos moldarmos a cada momento lá no mercado. Porque você chega um cliente que ele gosta que você brinque com ele. Tem cliente que, dependendo do que você falar, ele tranca e você nem adianta, nem consegue evoluir.
E isso acontece no dia a dia com pessoas, são seres humanos que têm uns extrovertidos, outros mais introvertidos. E isso lá no cliente é importante, você conhecer bem, mas muito bem seu cliente. Porque na hora que você conhece bem o cliente, você tem amizade, você tem o amor, o carinho pelo trabalho, sabe apresentar bem as ferramentas que nós temos para ele, que dá a oportunidade dele crescer, dele ganhar mais, vamos dizer que muita gente pensa assim, mas pelo menos de crescer profissionalmente, de crescer o negócio dele, a empresa dele como um todo, ele vai conseguir lhe ouvir melhor, dependendo da forma que você leva. Então nós temos que estar preparados, espiritualmente principalmente, para poder levar isso até o cliente e entender cada cliente, porque às vezes você tem uma forma de trabalhar, mas aquela forma não serve para todos os clientes. Então você tem que estar muito preparado, muito aberto a ouvir e saber apresentar bem ao cliente o que você tem de melhor. Muito que bom. é Eduz. Show, é isso aí. Muito bom. Muito bom. Agora eu queria ouvir de vocês. Vocês vão fazer perguntas aí para eles, ou eventualmente para mim, de preferência aí para eles. Quem aí tem coragem de fazer a primeira pergunta, levanta a mão aí. Como você se sentiu no dia que Pedro estava no balanço aqui gritando? Quem ouviu foi Paulo. Receberam alguns parceiros ali. Você sentiu? Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Tem um vídeo meu louco. Depois dê uma olhada no vídeo aí. Vocês chegaram a ver esse vídeo. Tem um vídeo meu louco. Dê uma olhada no vídeo aí. Quando a gente era criança, ia nos parquinhos de diversão, e uma das brincadeiras é subir num barquinho e você tinha que passar o nível do brinquedo, né? Você tinha que passar com o barquinho sobre o brinquedo. E Pedro tava querendo bater esse recorde, talvez dar até uma volta. Dá um loop, ele ainda tava gritando. Aí, mas aí agora, esse é um bom exemplo. A primeira reação assim dura 1 segundo, 2 segundos. É um sentimento de estranheza e um sentimento de medo. Meu Deus do céu, o que E eu acho que é exatamente isso que acontece com todo mundo nessas situações, porque a gente não está familiar. E aí é que vem a história de a gente estar bem, que o Pedro falou, né? Espiritualmente e emocionalmente a gente está em equilíbrio, porque se você está em desequilíbrio, a tendência é você ir para... O medo traz isso, você vai para a raiva, vai para a agressividade, vai para o controle, e é no lugar que tudo se perde, né? Então, como eu tava bem nesse dia, tava tranquilo, aí eu disse, rapaz, que massa isso aí, a gente tem que... Só tem que lembrar de não aumentar muito a altura desse balanço, porque pode dar um acidente. Mas eu acho legal porque é essa espontaneidade de fazer uma brincadeira, essa espontaneidade da gente ser aquilo que de verdade a gente gostaria de ser por dentro, ou que a gente é por dentro, no nosso dia a dia, quando a gente tem uma mínima intimidade com as pessoas. Então isso é que a gente quer quando a gente fala de alegria, porque você não nota, quanto mais a gente se manifesta autenticamente, quanto mais a gente se livra dessas personagens, né, que a gente vive, mais feliz a gente é. Um dos elementos da felicidade é a alegria, né? Então por isso que eu achei bom no final. Complementando aí a pergunta de Alisson, nesse dia, meu filho estava com o Paulo, mentoria ali no deck ali, né? E Paulo ouvindo, Paulo perguntou-lhe, rapaz, que é isso? O que está acontecendo? E meu filho ouviu minha voz, sabia, ele disse, não vou nem dizer que é meu pai. Exatamente. Muito bom. Foi muito legal. Ó, cadê o Rafa? Ganhou o chocolatinho aí. Quem mais tem uma pergunta aí? Ó. Copenhague. Ó. Ligeiro. Sim. Deixa eu repetir só para ficar gravada aqui a pergunta. Então, ele está perguntando aqui, que quem conhece Pedro já sabe. Se você senta 10 minutos com ele, ele conta 3 histórias. Se você sentar 10 anos, não são as histórias repetidas. A cada 10 minutos são 3 novas histórias. Ele tem história aí para fazer facilmente 10 temporadas, cada temporada com
10 capítulos da Netflix. Então, você pretende fazer um livro, Pedro, dessas suas histórias? Rapaz, é o seguinte, antes de eu falar sobre o livro, para ter essas histórias guardadas, porque realmente tem umas histórias minhas... Conta aí uma pra gente. O povo tá curioso, né? Só quem convive com você conhece. A do ônibus. A peça do ônibus é loucura. Na do ônibus pode até ser, mas beleza, vou contar. Não, essa daí não dá certo, não. Essa aqui é pesada demais. Bom, essa do ônibus é interessante. Eu sempre fui muito preso e muito solto ao mesmo tempo porque eu fugia de casa, né? Eu era preso porque meus pais não deixavam sair, eu era solto porque eu fugia. Então, em toda a vida no período de férias, eu dava umas sumidas e dava uma de hippie. Hippie no sentido de andar e que desse deu, dormir, comer, então pra mim tava tranquilo. Pegava algumas reservas que meu pai um pouco que tinha, mas aí o que dava pra me virar, eu me virava. E uma dessas minhas viagens eu fui conhecer, fui para o interior do Rio Grande do Norte, que era um sítio que meu irmão tinha casado com uma menina de lá e eu queria conhecer de onde tinha vindo, ele disse que era muito legal e tal, e fui para esse sítio. E fui pegando caronas, e caronas para mim era assim, o cara eu vou para Natal, e Natal tem várias cidades, o cara diz, vou para daqui a 5 quilômetros, eu digo, eu vou também. Aí o cara, vou mais, não, eu vou também, ou seja, a carona para mim era sempre avançando, era carona. Não precisava ser direto não, eu sabendo que ia para frente. Então nesse vai e vem, o que acontece? Eu passei mais de um dia para poder chegar na cidade seguinte, que dessa cidade eu ia para uma cidade praieira que o pessoal veraneava, ainda veraneia todo ano, que é uma cidade chamada Touros. É muito bonito lá. E tem uma cidade próxima que é Rio do Fogo. Aí eu fui, e no meio do caminho chegou o primeiro dia, anoiteceu e eu não tinha como seguir mais. Aí eu fui, me embranhei dentro de um sítio, e ajeitei meu lugarzinho, meu cantinho lá, e forrei e fui dormir lá. E com isso a minha comida, eu peguei o que eu tinha, que era não sei se você conhece, conserva, quitute, que chama de conserva. É uma latinha que você abre e tem uma carne dentro. Carne conserva. Carne conserva. Aí eu fui, comi com isso, chupei com manga e tal, aquele negócio todinho. E disso aí você sabe o que podia dar, né, lá na frente. E beleza, no outro dia toquei o barco e continuando. Quando deu mais ou menos 2 horas da tarde no outro dia, eu disse, rapaz, eu vou ter que pegar meu dinheirinho e pegar um ônibus, que aí eu não vou chegar lá em Touros no mesmo horário, né? Aí peguei o ônibus. Só que com isso começou a dar os dilúrios. Os velhos dilúriozinhos. E depois dizem que depois do terceiro dilúrio vem o que vem, né? Você até o primeiro, segundo dilúrio vai. Aí isso eu em pé, porque o ônibus cheio, né? E os dilúrios vindo, eu dei a chamada trava aqui, né? Passei a perna e segurei. Fiquei lá e me segurando. Nesse meio termo, surgiu uma vaga, tinha uma senhora aqui com a criança, surgiu uma vaga. Então, enquanto eu estava travando, aí tudo bem. Quando eu sentei, não teve mais trava, né? O negócio ficou mais... E eu fiquei. Aí com aquele dilúrio, aí vem o chamado... o pum falso, né? É pum ou não é? E eu fiquei, solto ou não solto? Deixo ir ou não deixo ir? Com isso, aí eu disse, eu vou testar. Quando eu deixei, aí não foi falso. Você veio, descambou, realmente descambou o que não era fake, era a realidade. O que aconteceu? Eu fiquei travando os pés pra lá, e eu de short e aquela coisa linda aqui do lado. Aí do lado a mulher fazia, ô meu filho, eu lhe limpei há pouco tempo, você já fez cocô de novo. E eu, meu amiguinho, pronto. Aí eu fui rir, quando eu fui rir, aí foi mais desgraça ainda. Aí descambou mais ainda essa conversa aí. O que aconteceu? Chegou na cidade, quem vai ficar em Touros? Quem vai? Quem não vai? Eu com vergonha, eu digo, eu não vou descer aqui. Eu fiquei dentro do ônibus. Eu quieto lá, fiquei. Passei direto pra cidade depois de Touros, aí o cara rodou. No final, o cobrador chegou e disse, ô moço, você vai ficar onde? Disse, rapaz, em Touros. Ele já passou, disse, eu sei. A minha situação é essa. Eu abri as pernas para ele, mostrei, ele disse, meu Deus, eu queria que você arranjasse um canto para mim tomar banho, para mim pelo menos me ajeitar. Ele disse, meu amigo, você melou o ônibus todinho agora. Disse, eu limpo, me arranjo um local, eu limpo o ônibus, eu faço tudo, agora me arranjo um local. Então, em moral da história, eu dormi nessa cidade, ele me ajeitou, eu tomei banho,
Me organizei no outro dia, aí eu dormi dentro do ônibus, ele deixou dormir no lastro do ônibus. No outro dia eu voltei e fiquei na cidade que eu deveria ficar. Então essa é uma das inusitadas da história. Só você, viu? Ó, só um presente aí, né? Ó, tá vendo? A recompensa de fazer a pergunta é maior do que o chocolate, hein? Muito bom. Muito bom. Quem tem mais uma pergunta aí pra fazer? Diga aí. Ela quer saber de onde você arranca a sua inspiração. Uma pessoa quem te inspira, o que te inspira no dia a dia para você ser tão alegre. Difícil essa pergunta, assim, né? Um pouquinho difícil de responder. Mas eu acho que eu tento fazer pro outro o que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim, por exemplo. Então eu gosto de trazer alegria porque eu sei que pro outro talvez eu esperaria também um pouco de alegria, vamos dizer assim. Mas eu acho que é da família, de casa. Minha mãe sempre muito alegre, brava, muito brava quando eu era adolescente, porque a gente aprontava, né? Mas a gente vendia o papel de carta dela, então ela ficava uma arara. Mas ela também sempre foi muito alegre. Então meu avô, minha avó, minha mãe, então se um dia eles vierem aqui, acho que minha mãe já veio aqui, acho que o Gui, né, conversou, já viu minha mãe. Então eles também têm essa alegria de viver. Então eu acho que a gente vem de família. E também eu faço o que eu gostaria que fizessem por mim, eu acho que eu tento me inspirar na alegria. Mas eu acho que essa pergunta eu precisaria pesquisar um pouco mais o meu interior aqui para conseguir te responder, mas eu acho que é isso. Talvez no final do ano, pode ser. Mas eu acho que é da família mesmo, assim, do meu jeito de ser, da família, eu acho que é mais isso mesmo. Bom, eu vou fechar agora com a participação de todo mundo e de vocês também. Eu queria agora alguns exemplos de situações que parecem alegria, mas não é exatamente o tipo de alegria que a gente deseja. Porque, como eu disse, sempre tem uma coisa disfarçada. Quem pode me dar um exemplo de algo que parece alegria, mas não é algo que a gente deseja em termos de comportamento ou de sentimento, etc. Olha o chocolate aí. Pode falar. Talvez quando a gente usa errado a forma de brincar com alguém por trás de uma alegria, pode fornecer alegria para você, mas para outra pessoa não. Boa. Isso aí. Show. Então aqui a gente já tem um princípio, né? A alegria tem que ser para os dois, ou de preferência para o outro, né? Então o bullying é um exemplo disso. Quem pode me dar outro exemplo aí? Eu acho que é quando a gente perde a mão na diversão. Então a gente extrapola, a gente sai da casinha e aí pode ocasionar o contrário da alegria, né? Você vai para um lado que você não queria ir. Então quando a gente... Dá um exemplo prático aí. Nas festinhas! Vamos dizer que quando a gente perde a mão na festinha, a gente pode causar o que a gente não queria, porque a festa é um lugar onde a gente se diverte. Mas se a gente extrapola, e às vezes extrapola um pouquinho mais, a gente pode ferir com aquilo que a gente estava querendo. Então, acho que a gente vai contra aquilo que a gente busca. Vou pegar um chocolate pra mim. A Jéssica quer trazer outro exemplo aqui. Acho que um dos exemplos também é quando a gente tem alegria e a gente está usando daquele ambiente para alegria e esquece de entregar o que a gente precisa entregar, né? Então esse é um ponto também. Então olhar para quando a gente está, às vezes, na diversão e tudo bem, a gente, sei lá, tá se divertindo aqui, só que tem um time também que precisa de você naquele momento para entregar aquilo. Então vocês podem comemorar depois junto, né? Então acho que esse é um ponto também da gente olhar, de comemorar, às vezes, estar aqui e o time está precisando de você, sendo que depois a gente pode fazer aquela entrega junto e depois comemorar também em conjunto. Então esse é um ponto também. Aqui, ó, Eugênio, aqui atrás de mim. Eu passei por uma situação aqui dentro e eu tive... Ai, gente, vou chorar. Eu tive um apoio muito grande do meu time, que eu perdi meu pai, e só saber que eu tinha pessoas ao meu lado me trouxe conforto e alegria quando eu precisava. Então é isso. Boa! Mais alguém aí? Eu vou falar uma. Eu aprendi aí nos anos de vida que muitas vezes estar sempre querendo contar piada, sempre querendo estar brincando com outras pessoas, a gente está
na verdade, procurando diminuir uma dor muito íntima que você está sentindo, mas você não tem coragem de encará-la. Então, muitas vezes a alegria ela é uma forma de a gente estar fugindo do enfrentamento daquele problema que a gente precisa ou mudar um hábito, ou ter uma conversa difícil, etc, etc. Então, você sai de casa chateado, triste, e você chega, já conecta nessa alegria para poder esquecer o que você estava sentindo. Mas muitas vezes a melhor forma de você resolver de uma forma definitiva é encarando. Então, você precisa mesmo não estar tão alegre naquele momento para encarar. Então, é uma outra situação. Aê! Uhul! Agora sim. Agora eu vou chamar pro nosso grito aqui. 1, 2, 3. Gigante! Gigante! Uhul!